Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante que, olha, questiona uma ideia que a gente aceita quase sem pensar. A diferença, ou talvez a confusão, entre liderança e autoridade. Isso. A nossa fonte principal é uma reflexão do autor Ronald Heifetz. E a missão aqui é tentar desvendar por que a gente vive misturando essas duas coisas, né? Pois é. E para começar, é só parar um pouquinho para pensar. Quando alguém fala o líder, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Sempre. Um presidente, um CEO, Exato. alguém com um cargo importante. Mas o que a gente vai explorar hoje, com base nesse material, é se essa foto que a gente tem na cabeça não está, na verdade, escondendo a parte mais interessante da história. E o ponto de partida do Heifetz é que isso não é só uma questão de usar a palavra certa, sabe? Essa confusão tem um impacto gigante na forma como a gente enxerga o poder e a mudança. Ah, sim. Ela define quem a gente acha que pode fazer a diferença e quem a gente acha que só deve obedecer. O que essa análise nos convida a fazer é, basicamente, limpar as lentes dos nossos óculos para enxergar uma paisagem muito maior e bem mais interessante sobre o que é, de fato, liderar. Limpar as lentes, gostei disso. Então vamos começar por aí. A observação central do Heifetz é que a gente aprendeu a usar liderança como se fosse um sinônimo chique para autoridade. Exato. E quando ele diz isso, eu começo a reparar em todo lugar. A gente liga a TV e o jornal fala nos líderes do G7, ou lê uma matéria sobre os novos líderes do mercado de tecnologia. Em todos esses casos, né, a gente está falando de quem? Pois é. Dos presidentes, dos CEOs, a gente está descrevendo a posição que eles ocupam, não necessariamente o que eles estão fazendo. É uma associação automática. Completamente. E o Heifetz argumenta que a própria mídia e, olha, até o mundo acadêmico acabam reforçando isso sem querer. Como assim? Pensa nos estudos de caso, nos livros, nas biografias. Geralmente o foco é em como uma grande figura, um presidente, por exemplo, usou seu poder formal. As ferramentas da autoridade dele. Isso, usou as ferramentas de autoridade para alcançar alguma coisa. E aí a capa do livro diz a liderança de fulano. O que, na verdade, é um estudo sobre o exercício da autoridade, sobre o uso do poder que vem com cargo. E o ponto que me pegou na leitura é que o Heifetz, ele não diz que essas pessoas não são líderes. Ele diz que uma coisa não garante a outra. Não garante. O cargo é só o palco. A liderança é a peça que pode ou não ser encenada ali. Perfeito. E vale a pena a gente se perguntar por que essa confusão é tão confortável para nós. Boa pergunta. É porque a autoridade é concreta, ela é visível. Você olha um organograma e sabe exatamente quem tem autoridade. Tem um título, uma sala, um poder formal de decisão. É fácil apontar o dedo e dizer o poder está ali. Entendi. A liderança, como a gente vai ver, é uma atividade, um processo muito mais fluido e, por vezes, até invisível nesse mesmo mapa. Faz todo sentido. É como olhar para um time de futebol e dizer que o capitão é o único líder em campo. Isso. Ignorando o zagueiro que organiza a defesa no grito ou o atacante que chama a responsabilidade no momento difícil. A gente se apega à faixa no braço porque é o sinal mais óbvio. É exatamente essa analogia. A faixa de capitão é a autoridade, liderar é o que se faz com ou sem ela. O que o Heifetz faz de forma brilhante não é diminuir a importância da autoridade, ela é fundamental para a ordem, para que as coisas funcionem. Claro. Mas é colocá-la na prateleira certa, sabe? Separada da liderança. E é só quando a gente faz essa separação que as coisas realmente interessantes começam a aparecer. Certo. Entendi a confusão, mas talvez quem está ouvindo pense. Tá, e daí? É só uma questão de palavras. Só que o argumento do Heifetz é que essa confusão tem um preço real, não é? Ele usa a expressão grandes custos. Exato. Que prejuízos são esses de colocar tudo na mesma caixa? Os prejuízos são enormes. E eles afetam a todos nós, estejamos um cargo de chefia ou não. O primeiro grande custo, e talvez o mais óbvio, é que a nossa visão sobre o que é liderança fica incrivelmente pobre. Se a gente acredita, mesmo que sem perceber, que liderança é algo que só acontece nas salas da diretoria, a gente calibra nosso radar para só detectar esse tipo de sinal, a gente fica cego
para a liderança que acontece em todos os outros lugares. Quer dizer, a gente deixa de ver atos de liderança que estão acontecendo bem na nossa frente. Exatamente. Pensa naquela reunião tensa, onde um projeto está empacado e todo mundo fica olhando para o gerente esperando uma solução. Sei. E, de repente, a pessoa mais nova da equipe, talvez um analista júnior, levanta a mão e faz uma pergunta que parece ingênua, mas que expõe a falha no raciocínio de todo mundo. Naquele momento, quem exerceu liderança? A pessoa que fez a pergunta. Não foi a figura de autoridade, que talvez estivesse só tentando manter a calma. Foi a pessoa sem poder formal que mobilizou o grupo a encarar uma realidade desconfortável. Se o nosso radar só busca por cargos, a gente nem registra esse momento como um ato de liderança. A gente descarta como um comentário aleatório. Uau! Esse exemplo é muito bom. E ele me leva para o que parece ser o segundo custo. Se a gente acha que só quem está no topo pode liderar, a consequência é que todo o resto da organização se sente desautorizado a tentar. É isso. É exatamente isso. E esse é o segundo custo. A gente cria uma cultura de passividade. Se liderança é uma coisa para eles, os chefes, então o nosso papel é ser seguidor. É esperar a ordem, a direção, a solução vir de cima. Isso cria organizações e sociedades que são terrivelmente lentas para se adaptar, porque elas dependem de pouquíssimas pessoas no topo para pensar e para decidir. Entendi. A proposta do Heifetz vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele define liderança não como um cargo que se tem, mas como uma atividade que se pratica. Uma atividade. É algo que se faz. E se é uma atividade, qualquer um, em qualquer lugar da estrutura, pode escolher praticá-la. Isso muda completamente o jogo. Tira a liderança daquele pedestal de mármore e a coloca no dia a dia, ao alcance de qualquer um que tenha a coragem de agir. É uma visão muito mais democrática. Sem dúvida. E tem um terceiro custo, que é mais sutil, mas igualmente danoso. Quando a gente mistura tudo e chama tudo de liderança, a gente também para de entender o verdadeiro papel da autoridade. Ah, interessante. A autoridade formal tem funções essenciais: dar direção, proteger a equipe de ameaças externas, manter a ordem, definir papéis. São serviços vitais. Pensa num piloto de avião. A autoridade dele na cabine é crucial para a segurança de todos. A gente não quer que ele abra uma votação para decidir se deve arremeter ou não. Claro, com certeza. Sabe, agora que você está falando, eu tô me lembrando de várias situações em que eu critiquei um chefe por não ser um líder inspirador, quando na verdade ele só estava sendo um bom gerente. Pois é. Ele estava garantindo que os processos funcionassem, que os prazos fossem cumpridos, que a ordem fosse mantida. Eu estava cobrando dele uma coisa quando a função primordial da autoridade dele era outra. Eu nunca tinha feito essa separação de forma tão clara. E esse é o ponto, a gente acaba fazendo cobranças erradas. Exigimos que a figura de autoridade seja uma espécie de herói carismático que vai resolver tudo, quando talvez a função mais importante dela seja simplesmente garantir que a estrutura não desmorone. Verdade. E, ao mesmo tempo, essa confusão nos impede de avaliar se a autoridade está cumprindo bem suas funções básicas. A gente fica tão focado em liderança que não pergunta: essa pessoa está nos protegendo, está trazendo clareza, está mantendo a ordem necessária para o trabalho? A confusão de conceitos nos deixa sem critério para avaliar tanto a liderança quanto a autoridade. A gente perde a nitidez dos dois lados. Ok, isso é muito poderoso. A gente fica cego para a liderança que vem de qualquer lugar e, ao mesmo tempo, não consegue nem avaliar direito o papel de quem tem o poder formal. Então a grande questão é: como é que a gente começa a desfazer esse nó no nosso pensamento? O primeiro passo, segundo o material de Heifetz, é um exercício puramente mental. É criar deliberadamente duas categorias de pensamento separadas. Ele é muito enfático no texto ao dizer: quando falamos em liderança aqui, não estamos assumindo que estamos nos referindo a pessoas em posições de autoridade. É uma decisão consciente. É uma decisão consciente de separar as coisas. É quase como criar duas caixas na cabeça. Na caixa 1, a gente coloca a autoridade, o cargo, o poder formal, a hierarquia, as responsabilidades de gestão. Isso. E na caixa 2, a gente coloca a liderança. A atividade de mobilizar um grupo de pessoas para enfrentar um desafio difícil.
um problema que não tem resposta fácil no manual. Perfeito. E uma pessoa pode ou não operar nas duas caixas ao mesmo tempo. Exato. E no momento em que você tem essas duas caixas, a sua capacidade de analisar o que está acontecendo ao seu redor se expande absurdamente. Uhum. Em vez de só olhar para a pessoa no topo e perguntar, ela é uma boa líder? Você pode fazer perguntas muito mais sofisticadas. Você pode olhar para a figura de autoridade e perguntar, ela está usando a plataforma de autoridade dela para exercer liderança, ou seja, para nos ajudar a encarar problemas difíceis? Certo. Ou será que está usando a autoridade apenas para manter o status quo e evitar o conflito? E o contrário também, né? Eu posso olhar para minha equipe, para o meu grupo, e me perguntar, quem aqui que não tem cargo nenhum está agindo como líder? Exatamente. Quem está fazendo as perguntas impopulares? Quem está tentando nos tirar da zona de conforto para resolver aquele problema crônico que todo mundo finge que não existe? A gente muda o foco da pessoa para a ação. E isso nos leva à pergunta fundamental que o texto provoca. Se a liderança não vem, por definição, do poder formal, Sim, de onde ela vem? A resposta que o Heifetz sugere é que a liderança emerge de um ato de coragem. É a coragem de apontar a lacuna entre o que um grupo diz que valoriza e a realidade que ele de fato pratica. nossa, Liderar nesse sentido é um serviço perigoso, porque quando você faz isso, você desafia o equilíbrio do sistema, você gera desconforto. com certeza. E o sistema, muitas vezes, reage tentando silenciar essa voz. É por isso que exercer liderança sem autoridade é tão arriscado e, ao mesmo tempo, tão vital. Certo. Então, para a gente amarrar a ideia central dessa nossa análise, baseada nas reflexões de Heifetz, liderança e autoridade não são a mesma coisa. São fenômenos distintos, com funções distintas. Isso. E a nossa tendência cultural, reforçada pela linguagem que a gente usa todo dia, de tratar os dois como sinônimos, nos empobrece. Muito. Limita a nossa capacidade de ver e praticar liderança e, ao mesmo tempo, nos impede de entender e usar a autoridade de forma inteligente. Essa distinção é a chave para tudo. E ela abre uma porta para uma reflexão final que vai até um pouco além do texto. O material do Heifetz é excelente em nos dizer o que a liderança não é. Não é o cargo, não é carisma, não é ter um plano genial. Certo. Mas isso nos deixa com um desafio muito prático. Lança essa atividade arriscada, que pode vir de qualquer lugar. A pergunta que fica é: como nós, em nossos times, empresas e comunidades, podemos nos tornar melhores em proteger quem tenta exercê-la? Boa. Como a gente cria um ambiente onde a pessoa que faz a pergunta difícil, que aponta o problema, não seja vista como do contra, mas como alguém que está prestando um serviço valioso ao grupo? A provocação final é essa. Como podemos apoiar e dar cobertura à liderança que emerge das vozes mais improváveis, especialmente daquelas que não têm o escudo protetor de um cargo oficial?